podcast do A. Descomplica. Sejam bem-vindos e neste episódio do podcast do A Descomplica falamos de alimentação e sustentabilidade e para falar então deste tema connosco temos João Afonso Correia. Dois convidados, João Ribeiro e Manuela Ferreira. João Ribeiro é diretor delegado dos Serviços de Ação Social e antigo estudante da Universidade, licenciado em Engenharia Geológica, está ligado à Universidade há mais de 40 anos. Manuela Ferreira é nutricionista, responsável pela gestão e organização de todas as unidades alimentares dos Serviços de Ação Social e está no A há mais de 30 anos na instituição. Muito bem, sejam então ambos bem-vindos e obrigada por estarem connosco e começo por dirigir uma questão ao engenheiro João Ribeiro, diretor dos Serviços de Ação Social. A alimentação é inevitavelmente, indiscutivelmente uma área indispensável, não é? Para qualquer pessoa e, obviamente, também na universidade. Quantas pessoas é que diariamente ou semanalmente almoçam e jantam nas várias unidades da Universidade de Aveiro? Olá, muito bom dia e antes de mais muito obrigado pelo convite. Podemos afirmar, em números mais latos e vastos, que anualmente servimos cerca de 500 mil de refeições. Ou seja, por semana, quero dizer, serão mais de 10 mil refeições por semana, que se distribuem pelos vários campi, ou seja, em Santiago, Águeda e Oliveira das Mães, na Cantina do Crasto, na Cantina de Santiago, no restaurante universitário, nos grelhados, no 3D, no vegetariano. Portanto, são todos espaços alimentares que foram criados para satisfazer necessidades e para diversificar a oferta para além daquilo que tradicionalmente é a refeição nas cantinas. Estamos a falar da refeição social, que decorre de uma obrigação de ação social, ou seja, todos os estudantes, sem exceção, têm de ter e devem ter no ensino superior uma refeição de qualidade e essa é a função dos chás. Porém, a nossa opção foi diversificar e o tipo de serviço, o tipo de alimentação. Por que não, dentro do campus, uma oferta alimentar equivalente àquela que existe no exterior? Porque com a excelência do campus que nós temos em Santiago, e noutros campos também falamos em Águeda, que desde que foram deitados abaixo os muros temos uma escola integrada na cidade com um belíssimo espaço, porque não então disponibilizar nesses espaços académicos, nas cantinas, nas unidades alimentares, refeições equivalentes ou iguais ou melhores àquelas que se encontram no exterior. Essa foi a nossa aposta. E daí que tenhamos feito esse investimento no sentido de a comunidade optar por nós, dentro do seu espaço, que é um espaço de excelência, e encontrar aquilo que vai de encontro às suas necessidades, às suas preferências, de encontro àquelas são as novas tendências alimentares e, portanto, diversificamos. Tínhamos edificado, temos espaços e especializamos-nos. Ou seja, uma das formas que nós encontramos para melhorar estes espaços alimentares foi disponibilizar em cada espaço, leia-se eventualmente o edifício, e ter uma especialidade. Daí termos os grelhados, especializamos nos grelhados, aprimoramos os grelhados, temos o vegetariano e não misturamos no mesmo espaço ofertas alimentares. E, portanto, aqui no campus, tal como no exterior, se eu quero ir comer uma pizza, vou a uma pizzaria, se eu quero comer uma massa, vou a um restaurante de massa, à especialidade, se eu quero comer um bom bife, vou ao restaurante de preferência e, portanto, essa foi a estratégia que foi seguida de disponibilizar no campus, ou nos diferentes campi da universidade, uma oferta alimentar variada e de qualidade. Esse foi o objetivo. Daí que nós tínhamos esses números, 500 mil de refeições ano e mais de 10 mil refeições semana. Muito Mas bem. não estamos contentes. Sim? Não Querem estamos. mais? Queremos mais. Queremos que a comunidade olhe para nós, de facto, como a melhor alternativa alimentar que podem encontrar na cidade e, sem dúvida, nos campos. Já agora refira-se também que, para além destas unidades maiores que servem refeições completas, digamos assim, não é? Há também bares. Em alguns casos, esses bares servem refeições mais simples e entre estes bares estão, portanto, o edifício 3, o Departamento de Ambiente e Ornamento, o Departamento de Educação e Psicologia, na Reitoria, no ISCA, na ESAN e na Éstega. Portanto, a ESAN em Oliveira das Meias, a Éstega em Águeda. A UA tem uma vasta oferta alimentar, portanto, tentando satisfazer diversos gostos e necessidades.
No que toca aos menus, há aqui diferentes opções, não é? Independentemente desta opção, no entanto, deverão ser garantidas as necessidades nutricionais do estudante. É o caso, recorda-se aqui o caso, e isto está aberto ao vosso comentário, o comentário da doutora Manuela Ferreira, há aqui o caso do prato simples mais económico que inclui apenas pão e água, prato e pão, aliás. Quer comentar essa questão? Sim, obrigada também pelo convite, por estar aqui. No caso do prato simples, foi uma estratégia para os alunos mais carenciados ou que não queiram comer a refeição completa, com sopa, com fruta. Foi então uma estratégia que nós encontramos, colocar o prato mais barato. Só tem direito efetivamente ao prato e ao pão, mas é uma refeição equilibrada na mesma. Tá bem? Continua a ser equilibrada e é ajustada às necessidades dos nossos jovens adultos, em termos de proteínas, em termos de fibras, em termos de legumes, é adequada. Pronto, e é uma refeição, como eu disse há pouco, um pouco mais barata e mais económica para quem tem alguma dificuldade ou não quer gastar tanto. Porque o preço também não é assim... São 2 euros... É 2 euros. 2,20 €, não é? E o preço da refeição normal são 2,80 €. E 80. De qualquer maneira, há a preocupação de garantir, sim, sempre, portanto, sempre, em todas as opções... Com o equilíbrio nutricional, sim, com todas... Tentamos sempre, não há... para o ensino superior não há deadlines para a parte nutricional, não há. Nós tentamos adaptar as que existem, mesmo americanas ou inglesas, tentamos adaptar sempre à nossa realidade. E todas as refeições são feitas, todas as emendas são planeadas por nutricionistas e esse é um dos nossos principais cuidados, é a parte nutricional que esteja adequada em qualquer um dos pratos que sejam consumidos. E também dizer que, independentemente de existirem outras opções, nomeadamente o restaurante vegetariano, nas cantinas, não é? As chamadas cantinas sociais, Bom, não é? do prato social, sim. Pronto, temos também sempre a opção vegetariana, também para sim, quem porque tem decorre da lei, aliás, é errado chamar de opção vegetariana, é uma opção vegan. Porque a opção vegetariana / vegan das cantinas é obrigatório não ter produtos de origem animal. Nós fomos uma das primeiras universidades a ter mesmo no prato social o prato vegetariano antes da imposição legal e tínhamos uma refeição ovo-lacto-vegetariana que era muito apetecível. A partir do momento que vem a legislação e que nos obriga a não poder ter produtos de origem animal, reduziu-nos um pouquinho a variedade e pronto, ter um prato vegetariano com ovo, ou com leite, ou com queijo é completamente diferente do que não poder ter com nada. Mas pronto, nós tentamos, mas são equilibradas na mesma. O que eu acho é que não há tanta variedade. Equilibradas são sempre, pronto, mas é obrigatório termos por lei a refeição vegan nas cantinas. Em termos de equilíbrio nutricional, se calhar vale a pena aqui referir algumas questões mais específicas que têm a ver com uma preocupação que talvez seja mais específica no caso desta comunidade académica, e temos muitos estudantes, independentemente de estarmos em período de exames ou fora desse período de exames, esta comunidade terá alguma necessidades especiais em termos de equilíbrio nutricional? Sim, em períodos de exame convém não abusarem tanto como fazem em épocas normais de aulas, tentarem ter uma alimentação mais equilibrada possível, hidratar-se com água ou bebidas neutras e não com outro tipo de bebidas, é fundamental agora nesta altura. Em termos de bebidas, estão sempre disponíveis também, é importante dizer, não é? Sim, na cantina água e chá, nós temos sempre água e chá. Aqui há uns anos atrás tínhamos os refrigerantes eram sumos, não acabavam por ser refrigerantes sem gás, era sumo industrializado e resolvemos tirar e então... A partir do momento que pusemos, primeiro só tínhamos água, depois quando veio o engenheiro João para os serviços, lembramos-nos do chá, pronto. E então colocamos o chá, é sem açúcar mesmo, é só chá. Pronto. E acho que é uma boa opção. Por acaso, esta foi uma particularidade, porque eu, enquanto estudante da universidade, nós tínhamos aquelas máquinas com umas pás internas que mexiam o sumo de laranja. E quando eu cheguei, quando retornei e quando tomei posse como diretor, ao ir às cantinas, essas máquinas não existia sumo de laranja. Também no meu tempo também existia leite. E era o leite do dia, portanto bebia-se leite às refeições e o leite não existia, só água. E foi quando eu confrontei a Manuela, fui ter com ela, então não, só temos água. Ah sim, João, então mas não podemos ter sumo de laranja? Não, isso é só açúcar. Então açúcar, o leite, isso agora já não se usa, isso era uma prática antiga, mas agora é contraproducente. Então como é que vamos resolver isto? E então a Manuela tinha
como nutricionista que é, no gabinete dela há tudo. Não é? E como ela é muito criativa, tudo novo produto que encontra nas prateleiras, experimenta. E então eu vi lá uma prateleira cheia de chás. Então, Manuela, e o que achas de chás? João, é capaz de ser uma boa ideia. E temos condições de colocar? Temos. Claro, com os coffee breaks nós temos equipamento e tínhamos, portanto, aquelas, como é que chama? As chaleiras, sim. Foi sucesso. E no fundo foi só para variar, para retirar a água. Agora, eu por acaso tinha o hábito do chá já há muitos anos, porque é reconfortante. E o chá quente às refeições também é reconfortante. E isto resultou. A Manuela foi logo no dia seguinte, curiosamente, porque isso também é outra característica dela. A Manuela é muito entusiasta. E eu costumo dizer que à Manuela basta mostrar o fósforo, porque ele entra em autocombustão imediato, nem sequer é preciso passar a lixa, não é? E com a experiência que ela tem, que a paixão que tem pela nutrição e pelo serviço, as coisas funcionam. E então, de facto, eu já tive muitos colegas nossos, que nos dizem, eu vou à cantina porque há chá. Ou seja, isto foi uma coisa que nós sempre procuramos. Ou seja, o pormenor é que é o fator diferenciador. Então, nós preocupamos-nos muito com o pormenor, porque aí nós vamos conseguir ser diferentes. Se nós deitarmos atenção ao pormenor, nós vamos conseguir ser diferentes. Por isso é que fazemos aquilo que fazemos. E esta questão da especialização, um local, um serviço, que no fundo é isso que nós temos. Temos um local, um serviço, naquela lógica que eu referi na primeira intervenção, foi um particular, digamos assim, um pormenor que fez toda a diferença. Porque hoje as pessoas têm a grande oferta alimentar nos campi, precisamente porque encontram uma resposta adequada àquilo que eles querem no dia-a-dia. Com uma versatilidade, é que não vão sempre ao mesmo local, podem variar. O que parece que vão a sítios diferentes. E, portanto, é isto que atendemos. E há outro pormenor curioso, não sei se tenho tempo para falar, mas, por exemplo, como é que nós aplicamos uma medida que se tem revelado das mais eficientes em termos de desperdício alimentar? Que é uma nossa preocupação, sustentabilidade e desperdício alimentar. Sim, claro. Começou tudo nos grelhados, porque assim que transferimos os grelhados para o RU, como nós chamamos o edifício, que é o restaurante universitário, e funciona por baixo, como sabem, tivemos que adaptar a linha. Que é outra coisa que também funciona. Os nossos serviços de manutenção rapidamente aderem, a Manuela orienta a distribuição dos equipamentos. Então o que é que acontecia? Nós tínhamos primeiro a servir o prato e depois a salada. Portanto, as nossas funcionárias que costumam atender às pessoas, às preferências das pessoas, mais um bocadinho, agora mais aquilo, e as nossas funcionárias atendem à preferência das pessoas. A pessoa recebia o seu prato, seguia no tabuleiro na linha e logo a seguir tinha a salada. Ou seja, tínhamos aqui 2 paragens na linha. E o fluxo não andava, era lento. Então analisamos e dissemos, bem, vamos inverter isto. Vamos pôr as saladas primeiro, enquanto que as pessoas esperam pelo prato, vão pondo salada e quando chegam ao prato seguem. Portanto, não há atraso. Melhorou. Só que os grelhados começaram a ter muito sucesso. E nós não conseguíamos diminuir os tempos de espera. Era confrangedor. Então tivemos outra ideia. Não é? Também temos ideias. Foi retirar tudo aquilo que não é o componente principal, ou seja, aquilo que é o complemento, retirar para fora da linha. Ou seja, assim o atraso, como havia mais espaço, as pessoas saíam, pagavam o componente, ou seja, a proteína, o que fosse, e depois já se serviam fora da linha. Isto aumentou o fluxo. E então havia a preocupação da Manuela. João, mas as pessoas vão encher um prato. Deixa. Isto é como aquela pessoa, quando quer comer pastéis, vai trabalhar para a pastelaria, ao fim do segundo dia já não pode ver pastéis. E foi o que aconteceu. Tivemos que controlar alguns excessos, que havia pessoas que... Há sempre aqueles habilidosos que levam um Tupperware, encher demais. Sim, infelizmente. Ou seja, mas nós também não temos aquela política, vamos proibir tudo. Não. Nós sempre que verificamos isso, atuamos imediatamente sobre a pessoa e não mudar regras. Portanto, a nossa regra é disponibilidade alimentar, a pessoa tem que estar satisfeita. Portanto, a pessoa coloca o facto de haver disponibilidade. A pessoa há um dia, vou levar muito, não comeu, mas a pessoa tem vergonha e vai comer a mesma. No segundo dia já não come. Ou seja, já coloca só aquilo que quer. Há aquele dia em que quer mais, não faz mal. Levanta-se e vai comer. Portanto, nós depois de estar confeccionado não queremos desperdiçar. O que é que aconteceu com isto? Dentro da copa, da cozinha, começa-nos a chegar a informação, agora os pratos vêm limpos. Ou seja, nós sempre confiamos na responsabilidade das pessoas, as pessoas foram muito responsáveis e conscientes, começaram a colocar nos seus pratos só aquilo que queriam comer e os pratos começaram a ir limpos para dentro. Nós combatemos o desperdício alimentar com o autosserviço. E é uma prática que nós hoje estamos a tentar implementar nas outras unidades, com as suas adaptações, obviamente, não é tudo igual, não funciona tudo mesmo, mas de facto as pessoas são responsáveis. Se nós tivermos a capacidade de corrigir os excessos, como essa de levar Tupperware, ainda muito recentemente aconteceu, e tivemos que intervir no imediato, sim. As saladas, por exemplo. Podem as pessoas servirem-se a salada, o que querem, 1, 2 vezes, estão na cantina. Agora, levaram no Tupperware para encher dentro da cantina, isso é que não.
Não é? Não pode. E nós apanhamos essas situações. Isto não pode acontecer. A propósito de tempos de espera, regularmente nota-se filas bastante grandes aqui no refeitório de Santiago, Central de Santiago, em tempo de aulas, evidentemente. É inevitável, à maneira de dar a volta a Essa é isto? uma excelente questão e obrigado pela oportunidade, porque vai-nos permitir esclarecer e dar o nosso ponto de vista onde raramente isso acontece. Mas eu vou aproveitar esta oportunidade para esclarecer. As filas, ou bichas, não é? No meu tempo, quando mais jovem era bicha, agora é fila, mas pronto. Se me sair o termo a fuga para a bicha, o que eu quero dizer é fila, é igual. Tem aqui uma particularidade, é um compromisso de todos. E enquanto nós não assumirmos que é um compromisso de todos, isto não se vai resolver. Ou seja, numa fase inicial a cantina tinha um determinado horário. Do meio-dia às 2h30. Às 2h30. Nós alargámos o horário por solicitação da reitoria. Ou seja, começámos a abrir ao meio-dia menos um quarto e começámos a fechar às 2h30. Ou seja, alargámos o período. A reitoria, sempre que possível, ajustou horários para não haver aulas no período de alimentar. Portanto, a reitoria fez aquilo que estava na sua possibilidade. Nós, internamente, abrimos mais linhas e pusemos mais POS, pontos de pagamento, caixas registradoras. Nós, neste momento, temos aqui em Santiago 5 pontos de pagamento. 5. Retiramos o takeaway da linha, pusemos uma linha específica para takeaway e temos mais 4 linhas a funcionar em simultâneo. Fisicamente já não é possível evoluir mais. Ou seja, a partir do momento em que colocamos 5 linhas, a estrutura interna da cantina não permite criar mais caixas. E eu recordo que, enquanto estudante da Universidade de Aveiro, nesta cantina, porque ela construiu-se ainda eu era estudante, havia 2 linhas. Portanto, o Serviço de Ação Social já criaram mais 2 linhas. E agora adaptamos uma quinta num espaço para os takeaway. Neste momento as pessoas vão ao takeaway e já não seguem pela linha normal. Qual é o problema então? Bem, aqui entramos na componente da concentração em que os alunos convergem todos à mesma hora, normalmente entre 1 e as 2. Eu não digo que não haja dias em que isso acontece, e eu não estou a dizer que os alunos não têm aulas até à 1. Pergunto, todos? Isto eu já não acredito. Que todos os estudantes tenham aulas até à 1. Todos os dias? Também não acredito. Acredito que alternadamente alguns alunos ou alguns cursos possam ter aulas até à 1, mas não todos os dias. Como também não acredito que todos os alunos tenham aulas todos os dias até à 1. Portanto, tem a ver com uma preferência e uma ideia dos estudantes e das pessoas, porque nós próprios como funcionários temos hora e meia para o almoço. A que horas é que vamos almoçar? Vamos ao meio-dia e meia? Ou vamos à 1? Ou vamos à 1h30? Ou vamos às 2? Portanto, tem tudo a ver com isto. Se a comunidade se distribuir pelo horário alargado, isto vai simplificar. Portanto, uma questão pessoal. E por outro, que eu já reparei nisso, até à noite isso acontece. Porque de vez em quando, ou de quando em vez, eu fico aqui e também vou comer à cantina à noite. Porque estas questões não me contaram, eu próprio vejo, porque eu vou comer todos os dias, ou quase todos os dias, raro é o dia em que não como numa unidade alimentar, e verifico que há muita indisciplina. Eu próprio já fui ultrapassado por um grupo de 5 estudantes, à noite. 5, e não estava grande bicha. Passou 1, passou 2, passou 3, passou 4. Ao quinto eu questionei. Desculpe, posso saber qual é a razão que faz com que me ultrapasse na fila? Os meus amigos? Sim, mas eu volto a colocar-lhe a questão. Importa-se-me esclarecer qual a razão que lhe dá a permissão de me ultrapassar na prioridade da linha? Aí ele refletiu e ficou atrás de mim. Mas 4 já tinham passado. Ninguém diz nada. Ou seja, as pessoas são ultrapassadas sistematicamente e ninguém diz nada. Por outro lado, as filas não andam, porque as pessoas estão tão entretidas com o telemóvel que muito lentamente é que vão progredindo. Nós temos, muitas vezes, de ver o fluxo que está atrasado, de chegar à porta e dizer às pessoas, andem por favor, porque eles não andam. Não quer dizer sempre, mas isto acontece. Chegamos ao ponto, na porta, como há divergência para as linhas, para as 4, chegamos lá e andamos a distribuir os estudantes, porque eles vão em frente e não se distribuem para as linhas seguintes. Daí que eu diga, só é possível combater os atrasos com o contributo e a colaboração de todos e o compromisso de todos. Porque se concentrarmos numa hora para ir para a cantina, impossível. Se não atendermos ao normal fluxo da fila, não conseguimos resolver o problema. E repare, disponibilizar um funcionário para controlar uma fila é impossível. Porque quando nós dizemos, os SAs têm a falta de recursos humanos, é difícil de compreender isto. Mas digam-me, como é que nós podemos dispensar 5 pessoas
para 5 caixas, porque uma caixa é uma pessoa, para não estarem na produção. Portanto, nós conseguimos neste momento satisfazer esse processo. Passamos agora, recentemente, pela finalização do concurso de admissão de pessoal. Mas, entretanto, já foram mais pessoas para a reforma. Nós termos uma fila adicional a funcionar implica uma pessoa nessa fila. É uma pessoa que não está na produção. Qualquer pessoa que falhe na produção significa que as outras vão ficar sobrecarregadas. E só outro pormenor. Nós temos uma taxa de... Absentismo. Sim, mas antes disso, há uma questão que é a limitação funcional. Há pessoas que trabalham, que estão a trabalhar, mas condicionados. Sabem qual é a percentagem de pessoas na OA, estudados da medicina do trabalho, que têm aptidão condicionada? 59%. Vocês estão condicionados para o trabalho. 59%. Desses 59%, sabe qual é a fração? Mas estamos a falar dos serviços de ação social. Não. Agora vou a outro número a seguir. Na universidade. Desses 59% que têm aptidão ao trabalho condicionada, 48% pertencem aos SAS. Esmagadora maioria. Ou seja, e das cantinas. Aliás, peço correção, 59% de aptidão condicionada nos SAS. Pertencem aos SAS, sim. Desculpa. 59% pertencem aos SAS. E desses 58, 49 nas cantinas. Ou seja, se nós temos 10% nos SAS de pessoas com aptidão condicionada que não estão nas cantinas. Sabe o que isto significa? Significa que uma pessoa só pode carregar 3 quilos. Se eu tenho que transportar uma carga de 10 quilos de um lado para o outro, eu preciso de 3 pessoas para transportar a carga de 10 quilos. 3, mais uma para transportar aquele quilo adicional. 10 quilos que poderia significar 1 minuto, passa a significar 3 minutos. 10 quilos para transportar que podia significar 10 minutos, porque é um funcionário, passa a significar meia hora, 30 minutos. E estas são as dificuldades operacionais que não se vêem, mas que nos criam desafios tremendos de gestão no dia-a-dia. Para não falar a questão da cantina do Crasto, não é? De ver se há também tudo. essa... Sim, todas as cantinas, é geral. Sim. É essa questão, sim, o facto de muitas vezes a cantina do Crasto estar fechada, não é? Ser encerrada. Isso é outra razão. Isso é outra razão. Isso é outra razão. Também, obrigado por tocar no assunto, também importa ser clarificado e vamos ficar a oportunidade. Mas deixa-me só dar um dado adicional que a Manuela referiu e muito pertinentemente. Independentemente desta aptidão condicionada ao trabalho, ou seja, significa que um funcionário tem que ser substituído por 3. É isto no fundo que significa. Não basta um, se está condicionado, vão ser precisos 3. Nós temos uma taxa de ausência ao trabalho que por vezes atinge 30%. Se eu tenho 3 funcionários, passo a ter 1. 30%, chega a atingir 30%, depende da época do ano. Mas o normal, todos os dias, nós somos confrontados com uma taxa de ausência ao trabalho de 20%. 21, 22, 23. Todos os dias. Ou seja, 1/5 não está ao serviço. É muito. Sim, mas... É um trabalho muito duro. É um trabalho braçal, essencialmente, né? É um trabalho duro. Às vezes em condições, arranjar carne, arranjar peixe, estar ali a trabalhar, a descascar batatas e cenouras em situações... Todos os dias, o mesmo tipo de movimento. É muito puxado. E a idade das pessoas é elevada. Pois. Elevada, ou pelo menos 50 e muitos, a média. Com avançada idade, ficamos mais propensos a lesões. Ficam mais limitadas. Mas tem melhorado agora nos últimos anos, não é? Entraram mais pessoas novas. Recentemente rebaixou ligeiramente, mas atenção, os jovens não querem trabalhar nas cantinas. Não. As contratações que nós temos feito maioritariamente é para cima de 50. E quando temos abaixo de 50, excelente. Portanto, não é fácil contratar operacionais. Nada fácil. Aliás, e refiro, por exemplo, em Lisboa, e tem alguns colegas administradores que o referem, em Lisboa não conseguem ter cozinheiros, contratar cozinheiros. Qual é o cozinheiro que se contrata pelo salário mínimo nacional ou pouco mais? Não se contrata. Adicional, o nível de vida em Lisboa não permite que pessoas com salário mínimo vivam no centro da cidade, ou vivam na cidade, vivem na periferia. O custo de transporte e a distância que eles estão, onde estão as universidades, fora da Caparica, mas onde estão as universidades, que é no centro de Lisboa, eles não conseguem contratar. Nem sequer têm cozinheiros. E já nos perguntaram, vocês têm cozinheiros? Nós temos. Têm a sorte e conseguem contratar. Quando não contratamos, formamos. Porque conseguimos contratar operacionais. Porque nós, no raio de 5 km, temos as pessoas a viver com salário mínimo e vivem. Não é?
embora com salário mínimo não permitem uma vida com muita dignidade. Sobrevivem, exato. Mas vivem aqui na periferia, 4, 5, no máximo 10 km, e essa deslocação é perfeitamente transposta. Mas já não estamos a falar em Lisboa, pode ser 30, 40 ou 50 km. E, portanto, em Lisboa não conseguem contratar operacionais porque eles não vivem na cidade. Voltamos à questão do crasto. A questão do crasto, é uma questão muito pertinente, porém ela nem sequer está exposta na sua dimensão. O que é que aconteceu? Com a abertura do 3D, nova oferta, passámos a ter também, distribuímos, havia uma sala que estava permanentemente disponível, que era a sala dos eventos. E, portanto, nós também no SAS somos cada vez mais solicitados para o fornecimento do serviço alimentar para os eventos. As pessoas já preferem os SAS, portanto, ou maioritariamente, ou quase a totalidade, preferem os SAS, sejam os SAS a fazer esse serviço. Mas quando temos grupos grandes, 100 pessoas, 130 pessoas, 140 pessoas, temos de ter um espaço para fornecer o serviço. Havia uma sala disponível no Crasto quando o Crasto funcionava parcialmente, que era essa sala. Essa sala foi transformada em sala da refeição social, ou seja, passámos a ter duas ofertas, 3D e refeição social. Quando temos um grande evento, não temos onde colocar as pessoas. Não há local. Não. Então temos que fechar a refeição social. Questão, então porquê é que não fecham o 3D? Em vez de fechar a refeição social? Por uma questão muito simples, é que o 3D só funciona num local. A refeição social funciona em 2 locais. Se nós fecharmos a refeição social no Crasto, as pessoas têm refeição social na cantina, em Santiago. Se fecharmos o 3D, não há 3D em mais lado nenhum. Dizem os estudantes, muitas vezes, nós temos direito à refeição social. Sim, como os vossos colegas têm direito ao 3D. A refeição social não deixou de existir. A refeição social existe na cantina de Santiago. Então coloca-se o problema. 800 metros em Aveiro é uma distância intransponível. 800 metros no Porto, em Lisboa, em Coimbra, é já ali. Em Aveiro é uma distância intransponível. A ponte é desconfortável com temporal. Obviamente, como é desconfortável qualquer rua com temporal. É típico de Aveiro. Então, mas a ponte é um problema, a transposição. Inclusive, nós desenvolvemos um projeto, que é o projeto da bicicleta, que temos bicicletas ali no Crasto, para as pessoas se deslocarem. A expectativa é que, através da mobilidade, que é facultada pelas bicicletas da UA, gratuitamente, exatamente, esse problema deixasse de existir. É residual. Ou seja, não há prática. Nós temos os meios, nós disponibilizamos os meios, mas mesmo com os meios, as pessoas dizem que não existe. Existe. Se as pessoas levantarem as bicicletas e forem de bicicleta para o Crasto, aquelas 6, 7 ou 8 que lá estão, passarão a 10, passarão a 20, passarão a 30, passarão a 100, passarão a 300, se elas existirem. Utilizem a bicicleta. É bom para a saúde mental. E a universidade disponibiliza gratuitamente. Portanto, qual é o problema do Crasto? Tem várias dimensões. É só um problema que tem o Crasto? Não. Há soluções? Há. Elas são aplicadas? Poderiam. Muito bem. Manuela, falando agora também de sustentabilidade, há aqui, para além desse equilíbrio nutricional em cada prato que é planeado para todas as semanas, não é? Para as várias unidades, há também aqui um cuidado em adquirir produtos de produtores locais. E uma particularidade também muito interessante é que o sal que é utilizado nas unidades alimentares da universidade é da própria universidade, não é? É da própria universidade, da nossa Marinha de Santiago. Exatamente. Sim. Temos um acordo com os marnotos, a Marinha é nossa, né? Temos um acordo com eles e cerca de 10% da safra anual vem para nós. Pronto. E o nosso sal é mesmo da Marinha de Santiago, é um produto local. E é aqui, e estamos a fomentar um pouco a comercialização também para eles e a propaganda e fazer um pouco... E usufruir daquilo que temos aqui ao pé, sim, sim. Mas há também outros... Sim, além do aspecto do equilíbrio nutricional, também temos a variedade alimentar, né, para não termos também emendas muito repetitivas. Apesar de elas serem feitas de 4 em 4 semanas, acabam por repetir, mas ao fim de uma semana a gente já não se lembra o que é que comeu ontem, pronto. Temos a adequação também às necessidades nutricionais da nossa população, foi aquilo que eu falei há pouco. Uma coisa muito importante é a segurança alimentar, que nós temos muito cuidado com a segurança alimentar. A implementação do HACCP é obrigatória. Nós somos certificados pela ISO 9001 e queremos ver se este ano também vamos ser certificados pela ISO 22000, que é mesmo específica para a segurança alimentar. Mesmo. Estamos a entrar num processo agora de contratação, de verificar as empresas que nos podem auxiliar, porque ainda é um processo moroso
bastante trabalhoso também. E complicado. E complicado. Considerando a idade das instalações. Exato, também. É o problema. Sim, é. Mas não vamos ultrapassar isso. Pronto, também temos a preocupação com a sazonalidade dos produtos alimentares sempre que possível, né? A optarmos por produtos da época, nomeadamente legumes e frutas, e também temos a preocupação com a sustentabilidade económica e ambiental. Nós, como temos o HCCP, há certas coisas que não podem ser reaproveitadas, mesmo não podem, por uma questão de segurança alimentar, pronto. É complicado se tivermos aí algum problema de saúde pública. Há coisas que não podemos ultrapassar, que eu sei que ao fim do dia estarmos a pôr comida fora nos dias de hoje, mas tem que ser. Não há outra Não, porque nós já tivemos também alguns contactos, por exemplo, da ReFood e dessas empresas que servem alimentos para as pessoas mais necessitadas, só que o grande problema é os horários. Que a nossa cantina só fecha às 8h30. Só depois dessa hora é que nós podemos disponibilizar comida, só que a essa hora eles já estão a distribuir comida na cidade e é complicado por causa dos horários. Não podemos nós estar a ceder a comida que vai para os alunos para dar para esse tipo de instituição. Pronto, e às vezes há também um mal entendido, porque vocês podiam dar comida à ReFood e a essas instituições, mas pronto, temos esse problema também. Assim já se percebe. Exato. Pode-se colocar a questão, então e ao almoço? Calma. Sim, pois no almoço. No próprio dia, no almoço, muitas vezes colocamos o prato à noite como complemento também à noite. Portanto, nós temos a prática da recuperação, de constatamos as sobras. Só no limite é que não. É que não, Portanto, nós já estamos nessas viabilidades todas. Para além de que é outro risco muito grande. É que imaginemos que a comida sai daqui. Como é que ela é tratada quando sai de cá? Como é que ela é armazenada quando sai de cá? Imaginemos que é um problema. Aí veio da universidade. É muito mal, não podemos. Portanto, há aqui apesar de que a partir do momento que a comida sai daqui deixa de ser responsabilidade nossa, mas acaba sempre por ser, né? Foi feita cá. Sim. Mas, relativamente ao sal, se me é permitido, foi uma história muito gira. Rapidamente, não vou alongar muito, mas é muito gira. Porque da parte dos marnotos, eles próprios também estavam interessados. Eles queriam, e eles questionavam-se, então, mas porquê é que vocês não utilizam o nosso sal na vossa cantina? Isto foi juntar a fome com vontade de comer. E eles têm uma preocupação muito grande, que eles escolhem o sal mais branquinho, mais puro, para nos entregarem a nós. Eles têm esse cuidado, porque eles também sabem que agora também têm gosto em que o sal da marinha, o sal que eles produzem, seja utilizado nas cantinas. E é reconhecido as propriedades do sal de Aveiro. É muito rico em minerais, também é uma das razões por que o utilizamos. Porque ao adicionar sal, não estamos a adicionar só cloreto de sódio, estamos a adicionar outros minerais. Portanto, essa foi uma preocupação. Relativamente aos produtos, também penso que é importante referir o seguinte: nós tentamos estabelecer custos curtos de fornecimento, ou seja, quanto menor for o percurso que o alimento tem que percorrer, portanto menor será o consumo energético, menor será o consumo de armazenamento, de energia para o armazenamento e, portanto, tudo isto contribui para a sustentabilidade, para a redução da pegada de carbono. Essa foi uma preocupação. E, portanto, nós tivemos uma política e continuamos a tentar incentivar os produtores locais a fornecer. A Universidade de Aveiro. Há limitações porque muitos dos fornecedores locais não querem saber de plataformas eletrónicas para concursos públicos. Não querem saber, é muito complexo, há custos. Agora a coisa vai simplificar pela plataforma atual, não é tão cara. Mas há aqui problemas. Mais, nós estamos a falar de agricultores em que a tecnologia não lhes diz nada. E, portanto, como é que eles vão concorrer? Eles vão precisar pagar para concorrer. Portanto, apesar das plataformas eletrónicas garantirem as mesmas condições para todos, e aí há muito rigor na submissão das candidaturas e nos processos concursais, para um agricultor é muito complicado. E então nós tentamos fazer capacitação, ou seja, a ensinar como trabalhar com a plataforma. E conseguimos, em algumas situações, mobilizar. Não tanto quanto gostaríamos, mas não vamos desistir, porque a própria legislação é favorável a isso. A legislação permite privilegiar produtores locais. E se a produção e a transformação estiverem no mesmo NUT, na mesma região, então a majoração pode ir até 11%. Ou seja, para os produtores locais. Nós queremos aproveitar isso para criar incentivo aos produtores locais para fornecerem a universidade. Porque, no fundo, o nosso sonho, já discutimos as várias vezes, é transformar a envolvente da Universidade de Aveiro na horta da universidade. Ou seja, o produto sai diretamente da terra para as nossas unidades. E é com isto que nós conseguimos garantir a qualidade. E há outro problema também com os produtores locais. A nossa quantidade, o nosso consumo é muito alto. E muitas vezes os produtores locais são produtores muito pequeninos e não têm, muitas vezes, quantidades para nos fornecer 2 vezes por semana. E esse também é um grande problema. Outra coisa que nós conseguimos fortalecer foi a fiscalização. Reparem, nós temos controle sobre a transformação e a distribuição. Essas são as nossas variáveis. Nós recebemos o produto, transformamos e distribuímos.
Essas componentes nós controlamos, são nossas. Não controlamos a produção da matéria-prima. Então como é que controlamos a qualidade da matéria-prima? Estabelecemos comissões de recepção do produto, onde eles têm toda a autoridade para que, se o produto não obedecer aos requisitos que nós entendemos essenciais, é devolvido e não entra. Portanto, é um controle de qualidade. Controle de qualidade à entrada do produto. Se não entra, seja para a carne, seja para o peixe. Às vezes o peixe congelado entra porque está congelado, não se pode descongelar, mas se nós detectamos que não está em conformidade, aliás, em conformidade está com aquilo que são as normas. Depois, ao descongelar, se vimos qualquer mas se nós anomalia, verificarmos que não tem a qualidade para o produto que nós queremos distribuir, imediatamente chamamos o fornecedor. E somos muito exigentes e muito rigorosos. há muitos critérios, desde temperaturas, com que temperatura é que chega às unidades, a temperatura do carro de transporte, as características organoléticas todas, pronto, é trabalhoso, é interessante. Complexo, não é? Complexo, mais do que qualquer é complexo, pessoa, não é só entrar imagina. porco e sair chouriço, não, há muito trabalho até sair o chouriço em condições. E ponto final nesta edição do podcast O A Descomplica, neste caso dedicado à nutrição e sustentabilidade nos serviços de ação social. Convidados foram João Ribeiro, diretor delegado dos serviços de ação social, e Manuela Ferreira, nutricionista. Até à próxima. Podcast O A Descomplica.